Olá! Hoje mais uma aula sobre gênero textual. Meu nome, professora Silvia Costa. E esse gênero textual chama-se injuntivo. Ninguém nunca ouviu falar nele, mas vocês vão ver, EJA 1 e 2, que esse gênero textual a gente usa todos os dias, principalmente o pessoal da EJA. Vamos ver algumas características desse gênero. Injuntivo. São vários tipos de gêneros textuais. Lembram que nós conversamos na última aula sobre carta, sobre a reportagem das revistas, dos jornais, os tipos de reportagens. Também a professora Salvina deu aula sobre receita. E isso aí tudo fecha no gênero textual injuntivo. Vamos ver um pouco mais. Assistam todas as aulas anteriores, que vocês vão ver que ela vai se juntando e chegando nesse gênero textual, para que vocês entendam por que é que a gente estuda a língua portuguesa. E aí, gênero textual é um conceito que busca compreender e explicar materialização dos inúmeros textos que utilizamos na vida diária. Vamos pensar um pouco, quais são os textos que a gente usa na vida diária? Quando a gente chega no colégio, quando a gente está em algum local lendo uma revista, ou até mesmo uma revista em quadrinhos, quando vai fazer aquela receita deliciosa do final de ano, na época de Natal. Então a gente vai usando vários gêneros textuais e a gente nem sabe para onde é que vai, mas vocês vão ver que cada um deles tem seu objetivo. E ele é usado no nosso dia a dia e na nossa língua portuguesa. Desde as mensagens telefônicas, os posters nas redes sociais, até entrevistas de emprego, artigos científicos e outros. Isso tudo é gênero textual. Cada gênero tem um modo da gente escrever ou da gente falar. E daí, a gente vai saber um pouco sobre os tipos de gêneros textuais. Tipos de gêneros textuais. Nós temos o texto narrativo, o texto descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Então, cada um deles tem a sua especificidade. Quando a gente trabalha com um texto narrativo, a gente sabe que vai narrar uma história em primeira pessoa ou em terceira pessoa. E ele vem com todos esses gêneros que estão aqui. O tipo de gênero textual da descrição é quando eu vou descrever alguém. Quando eu quero dizer algo sobre alguém, eu digo sobre o cabelo, sobre o corpo, como é que está a cor do batom, se usa óculos, se não usa. Esse também é um tipo de texto que a gente trabalha com o gênero textual. Quando eu chego no restaurante e vou ler aquele cardápio, eu preciso saber o nome daquele prato e o que é que vem dizendo que aquele prato vai chegar para mim. Então, ele vai ser uma descrição do prato que eu vou comprar. E quando ele vem o tipo textual expositivo, ele diz que é o texto didático, uma palestra, uma reportagem. Aquele que a gente falou sobre o que tem nas revistas. A revista está lá, ó, o texto escrito, mas também nós temos os repórteres. Quando vocês assistem à TV e vocês veem lá o repórter, ó, ele está falando, mas eles não falam de qualquer forma, não. Ele tem um modo de se expressar que é exatamente esse tipo de gênero textual, expositivo. Ele vai expor alguma coisa que está acontecendo naquele momento ou que já aconteceu. O tipo de texto argumentativo, ele vem uma carta aberta, aquela que na última aula eu falei a vocês, quando eu quero protestar, quando eu quero falar alguma coisa, uma tese, quando você vai finalizar um trabalho, ou um artigo científico, quando você também trabalha com alguma coisa que você pesquisou e você vai dar o resultado disso aí. E agora, o nosso texto injuntivo, manual de inscrição, propaganda, e nós vamos aí trazer mais um pouquinho desse tipo de texto. Vale lembrar que
O texto injuntivo é um tipo textual destinado a oferecer instruções, recomendações a seus leitores. Vamos parar um pouco e vamos lembrar. O que é que eu vou fazer? O que é que eu penso que é uma instrução? Quando a gente compra alguma coisa e diz assim, abra, coloque primeiro isso aqui, depois você vai ver se está na tomada, no local certo, o tempo daquilo ali, então ele vai dando uma instrução para que você consiga utilizar aquilo que você comprou. E quais são as recomendações? Quando a gente está com um relógio e a gente compra e diz assim, o relógio é a prova d'água, porém, você não pode deixar dentro da água. Então, ele vem com uma instrução, uma recomendação para que você saiba que ele pode molhar, porém, você não pode deixar ele dentro da água. Então, esse tipo de gênero textual é quando a gente compra alguma coisa e a gente vai utilizar. Aos seus leitores, ele pode ser facilmente encontrado em propagandas. Vamos lembrar quando a gente liga a TV ou quando a gente vai para o trabalho, sobe lá no ônibus, ou então a gente está lá na motoquinha e a gente observa os outdoors. O que é que tem ali? Tem coisas de Natal, tem coisas que você precisa comprar, tem um monte de instrução. E ali são as propagandas. E a gente trouxe uma propaganda. Olha só, pessoal da EJA, quem é que nunca viu uma propaganda do Bombril? Todo mundo, esse garoto propaganda aí, eu acho que ele foi o garoto propaganda mais famoso de todo o Brasil. Vamos pensar e perguntar quem está do lado de vocês. E uma propaganda? Lembra de uma propaganda? Quem é que pode lembrar? Lembra aí de alguma coisa que a gente vem lá da vida inteira. O meu cabelo continua o mesmo, mas a minha voz... Todo mundo lembra disso. Então, isso aí se chama propaganda. E aí, vamos para aquele texto que vocês já trabalharam, que é uma receita culinária. Quem é que não gosta de cozinhar alguma coisa? E a gente sabe que quando vem a receita culinária, a gente vai trabalhar com uma instrução. Se por um acaso eu vou fazer um bolo como está aqui nessa receita e ele diz assim, ó, 4 ovos, 4 colheres de sopa de chocolate e ele vem com vários outros ingredientes. Mas na hora que eu estou preparando esse bolo, eu percebo que na minha geladeira não tem os ovos. Então, automaticamente, se eu não usar todos esses ingredientes, este bolo que vem nessa instrução, o modo de preparar, bater no liquidificador ou na batedeira e faltar um ingrediente desse, o que é que vai acontecer? O bolo não vai sair bom. Então, quando a gente trabalha com o gênero textual receita, a gente precisa, antes de preparar, ver se temos todo o material. Tenho todo o material? Então, joia. Então, eu vou para o passo a passo. Então, o texto instrucional, ele traz um quantitativo de coisas que você vai usar e o modo do preparo, que a gente se chama de a instrução. Cada coisinha no seu momento. Mais um gênero textual, manual de instruções. Período de pandemia e a gente nunca tinha usado uma máscara. E a gente sabia que a Covid estava ali e a gente precisava aprender a usar. E algumas pessoas usavam a máscara, ó, abaixo do nariz. Mas quem lia as instruções sabia que para você evitar a Covid, como até hoje, você precisa usar a máscara tapando a boca até o nariz. Então, o manual de instrução vem com as orientações passo a passo de como você não pegar a Covid. Vamos pensar em uma outra coisa. Nós temos outros manuais de instrução. Vamos pensar. No final a gente conversa. Guia de viagem. Vamos pensar.
Estou em Abreu Lima e quero viajar para um local. Conseguir um dinheiro bom ou então vou passear. Vamos lá. Vem com o roteiro dessa viagem. Então ele é chamado de guia. Como é que você sai do seu local de origem para viajar durante 15 dias, durante 20 dias? Você precisa saber para onde vai, o aeroporto que você vai chegar, ou o ônibus, ou pegar o amigo no carro, o local onde você vai ficar, o que é que vai ter naquele local que você está viajando. Então, esse guia de viagem vai trazer para você o passo a passo para que você consiga fazer a sua viagem indo e voltando. E o mais importante, o mapa daquele local. Por que o mapa? Muitas vezes nós usamos o GPS e vocês sabem que o GPS leva a gente para lugares que a gente não está querendo chegar. O mapa não tem como errar. Trabalhem com o mapa, peçam a professora de vocês para mostrar o mapa do nosso município. Abreu Lima, onde é que fica cada um dos bairros? Para onde é que eu vou? Qual é o ônibus que eu pego? Para poder a gente trabalhar com o guia, a gente precisa primeiro aprender a nos localizarmos no local onde a gente mora. Com isso, vamos detalhar o gênero textual. Injuntivo, olha só, esse gênero textual, vocês já sabem que ele é bem pontual. A gente sabe que é o passo a passo de alguma coisa, daquela receita que o médico passa e que a gente precisa fazer. Vamos lá. Receitas culinárias, que vocês já sabem. Receitas médicas. A receita médica, o médico vai lá, precisa comprar tal remédio, usar de 8 em 8 horas. Eu preciso fazer aquilo ali. O médico já passou, então eu preciso apenas seguir o passo a passo daquilo. Os guias de viagens que eu expliquei a vocês, que a gente pode aprender a nos localizarmos no nosso próprio município, e material de autoajuda. Aquelas coisas que as pessoas ficam dizendo, se eu pensar nisso, o que é que vai acontecer? Se eu pensar em Deus, se eu pedir várias vezes por dia. Então, esse material vai fazer com que a pessoa, todos os dias, crie um hábito em fazer aquilo. Então, aquilo vai ajudar a ela em alguma coisa que ela esteja querendo. Então, a gente também usa material de autoajuda no gênero textual injuntivo. Manual de instrução, vocês já sabem, né? Quando compra alguma coisa, o passo a passo para aquilo ali. E principais características desse texto, vamos lá? Esse texto ajuda, informa, aconselha, recomenda proporções e explica algo sem intenção de convencer o leitor. Eita! Por que eu não preciso convencer o leitor? Porque é assim, se você comprou o relógio, tem o passo a passo para ligar aquele relógio. E ele diz assim, é recomendado você não molhar. Você pode molhar ou você pode não molhar. Então, ali está a recomendação. Você pode seguir e você pode não seguir. Mas você sabe que se fizer o errado, ali no seu manual, ele está dizendo o passo a passo que você precisa saber. Outra coisa que eu me lembrei agora. Quando vocês compram na internet, antes de pagar o boleto, já olharam? Leia estas instruções. Vem instrução 1, 2, 3 e 4. Antes de pagar o boleto. Por que ele dizer isso? Porque você precisa saber que pagando o boleto, essa instrução vai estar ali. E agora, característica desse texto, olha só, presença de verbos no modo imperativo. O que é modo imperativo? Quando eu mando, quando eu digo faça, venha. E agora, ó, sujeito indeterminado, aquele que a gente não sabe quem é, mas sabe que o sujeito vai estar ali. Verbo no infinitivo, cantar, dançar, pular, sempre na sua terminação, sem estar conjugado. E agora,
Vamos lá. Vamos ao nosso desafio. Mas antes do nosso desafio, eu quero relembrar algumas coisas. A gente já está chegando no final do ano. Nós estamos com várias aulas postadas para a EJA. E é muito importante que vocês assistam essas aulas, que vocês vivenciem essas aulas com os professores de vocês. Por que que isso é importante? Vocês vão perceber que essas aulas estão sendo feitas com o maior carinho, com o maior respeito, principalmente diante da BNCC. O conteúdo de vocês, ele vem diante da BNCC para a modalidade EJA. Olha como é importante. E agora nós vamos lembrar algumas coisinhas que todas as aulas a gente lembra. Escola na TV, Abreu e Lima. Nós estamos lá de 7 às 8. Vamos lá assistir. Das 13 às 14. Das 13 horas às 14 horas. Lembrando, qual é o canal? Canal 22. Escola na TV Abreu e Lima, que a gente não pode deixar nosso município sem um like, porque isso aí é importante para que vocês tenham aulas sempre interativas, sempre bonitas e sempre importante para ajudar cada um de vocês no conteúdo de sala de aula. Temos também o YouTube. Eita, perdi a aula, Escola na TV, no canal 22, não deu para assistir, tinha que trabalhar. Ou então, quando cheguei para almoçar, tinha um monte de coisa para fazer, o pessoal da EJA não conseguia assistir. Pega o telefone, dá uma olhadinha no WhatsApp, corre para o YouTube, Escola na TV, Abreu e Lima. E vocês vão ter todas as aulas da EJA na íntegra. Clicou lá, EJA, vai ter a professora Silvia. Clicou lá na EJA, vai ter a professora Salvina. Clicou lá na EJA, vai ter aula de arte. E vocês têm todo o material que vocês precisam saber para que a aula fique mais rica e que vocês consigam avançar, porque a educação é a base de tudo. E agora, vamos voltar para o nosso desafio. Qual será? Blá, 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 tudo que eu falei. E o desafio é pesquisar 2 tipos de gênero textual injuntivo e apresentar para a sua professora na sala de aula. Gênero textual injuntivo, vamos lembrar o que é que a gente tem? Instruções, nós temos a receita, nós temos o passo a passo e vai lembrando que quando você recebe aquela receita do médico, leva para a sala de aula e diz assim, professora, a receita está aqui. Quando eu devo comprar aquele remédio? Quando eu devo fazer aquilo ali? Quantas horas? Quantas caixas eu vou tomar? Então, ele faz parte do gênero textual injuntivo. Se você comprou uma TV agora para assistir a Copa ou aquele radinho nota 10, então o que é que vai acontecer? Também é o texto injuntivo. Por quê? Porque lá está a instrução de uso daquele material. E agora, vamos lá. Agradeço pela atenção e participar dessa aula comigo. Gratidão por mais uma aula e vamos aprender para ficarmos mais sabidos. E a educação muda o futuro de cada um. E esse é o intuito do nosso município de Abreu e Lima, tá certo? Um beijo grandão.